noite a todos. Não vou dizer que seja um prazer estar aqui, porque o assunto não é prazeroso, mas é uma honra ter sido convidado a participar desse painel. Eu fui apresentado como um escritor e jornalista, que efetivamente sou, mas se eu estivesse, nesse momento, numa reunião dos Alcoólicos Anônimos, eu iria me apresentar como meu nome é Rui, e eu sou alcoólatra. Então, eu posso dizer, nesse momento, que meu nome é Rui, eu sou um escritor, jornalista e sou alcoólatra. Eu não bebo há 25 anos. Obrigado. Eu completei no dia 25 de janeiro passado, 25 anos sem beber, depois de um tratamento numa clínica para recuperação de dependentes químicos, em Cotia, a 30 quilômetros de São Paulo. E o fato de estar há tanto tempo sem beber não me torna um ex-alcoólatra. Não existe o ex-alcoólatra. Não existe o ex-dependente químico. Existe o alcoólatra, o dependente químico, de modo geral, que apenas não usa a substância que ele usava. Então, eu sou um alcoólatra que não bebe. Assim como um diabético não deixa de ser diabético quando para de comer açúcar. Ele continua sendo diabético, apenas não come açúcar. Nesses 25 anos de estudos, reflexões e observação sobre o assunto e convivência com dezenas ou centenas de pessoas, mais centenas, eu diria talvez mais de 1000 pessoas com quem eu cruzei nesses últimos 40 ou 50 anos, que tiveram acesso e convivência às diversas substâncias, né, que tiveram vigentes nesse período todo, né? Quer dizer, nos anos 60 e 70, houve uma predominância do uso da maconha, nos anos 70 e 80 e 90, da cocaína, de 90 em diante nos Estados Unidos, depois já no Brasil, do crack e do ácido em quase todas essas épocas, agora do êxtase, né? Por exemplo, para usar uma técnica do doutor Augusto, eu poderia perguntar às mocinhas para a gente: quantas de vocês já usaram êxtase nas festas? Ninguém usou, né? Pois é, eu também nunca fui alcoólatra. Só depois parei de beber. Mas, enfim, essa experiência toda fez com que, em 1993, eu tivesse uma ideia. Eu já tinha escrito alguns livros, fiz um livro chamado Chega de Saudade, a história da Bossa Nova, fiz uma biografia de Nelson Rodrigues, O Anjo Pornográfico, e que tinha acabado de sair em dezembro de 92, e aí, em janeiro de 93, procurando o assunto para um outro livro, me ocorreu fazer um livro sobre alcoolismo. Mas, como eu não sou um ensaísta, e não sou um estudioso profundo desse tipo de problema, eu precisava de um personagem que, quando eu queria contar a história de uma pessoa que tivesse problema de álcool, tivesse tido problema do álcool, que fosse o fio condutor da minha história. Mas eu não queria uma pessoa derrotada, uma pessoa está vendo? Olha só, por isso que ninguém gosta dele, ele nunca conheceu o amor na vida, nunca deu certo, não sei o quê, por isso que ele bebe, etc. Eu não queria isso. Eu queria exatamente o contrário. Um vencedor. Um homem que tivesse sido muito amado. E esse homem era o Garrincha. Pelo seguinte, Garrincha foi, de 1958 a 1962, talvez o brasileiro mais amado do país. Ele fez e ajudou o Brasil a ganhar 2 Copas do Mundo, em 58 na Suécia, em 62 no Chile. Ele era absolutamente adorado por todo mundo, até pelos que não torciam pelo clube em que ele jogava, que era o Botafogo. Ele era o Garrincha, era da seleção brasileira, ele era o brasileiro Garrincha. Ele era para ser amado e idolatrado por todo mundo. Ele foi também perdidamente amado por uma mulher chamada Elza Soares. Então, não foi por falta de amor que o Garrincha bebeu, ou que o Garrincha bebia, mas eu queria entender por que isso aconteceu com ele. Então, quer dizer, o que eu queria, então, era um homem vitorioso e amado, que tinha sido destruído pelo álcool, como sabem todos que acompanharam
pelos jornais, pela televisão, a trajetória final do Garrincha, sendo recolhido, embriagado na rua, né, no praça pública, levado para postos de atendimento médico que viam imediatamente que não tinham condições de acolhê-lo, e aí o mandavam para clínicas psiquiátricas no Rio, né, como a Doutoreiras e outras, onde o Garrincha era simplesmente sedado, posto para dormir, era onde ele passava um processo de enxugamento, que o leigo chama de desintoxicação, e 3 ou 4 dias depois acordava e mandava ele embora, botava ele na rua de novo, ele atravessava a rua e voltava a beber. Ou seja, as fabulosas clínicas psiquiátricas daquele tempo não resolveram o problema do Garrincha. E o próprio clube que ele jogou... Bom, aí não faltam explicações de caráter interpretativo dúbio e típico dos amadores. Garrincha, o coitado do Garrincha, ele bebia porque ele parou de jogar, deixou de ser famoso, e por isso que ele começou a beber. As pessoas acreditam nisso realmente, né? Que tem que haver um fundo de caráter psicológico, psíquico, para que uma pessoa se entregue a essa ou aquela substância. No caso do Garrincha, no caso de 99% das pessoas que passam por esse processo, se você investigar a vida dessa pessoa, você vai ver que esse processo já existia muito antes da pessoa deixar de ser famosa ou passar a ter um problema ou coisa parecida. O Garrincha, por exemplo, sempre bebeu. Ele bebeu desde bebê, na verdade. Ele era descendente de indígenas de uma tribo chamada Funiô, que existia e existe ainda hoje na fronteira de Alagoas com Pernambuco, e essa tribo tinha entre os seus costumes esses que foram transmitidos pela família do Garrincha durante o século XIX e o século XX, à medida que foram se deslocando do Nordeste em direção ao Sudeste. Um desses costumes era o de aplacar o choro e a dor de ouvido, de coisa dos bebês, com uma mamadeira composta de cachaça, mel e canela em pau. Isso acontecia em 1850 na tribo Funiô e aconteceu na família do Garrincha. Talvez o pai dele tenha sido submetido a essa mamadeira, o avô, ele certamente foi. Então, quer dizer, o que aconteceu com ele é que ele teve condições de desenvolver alcoolismo desde cedo, porque tinha condições para isso. Se o organismo dele não fosse equipado para receber essa agressão tóxica desde tenríssima infância, ele teria passado tão mal, poderia ter até morrido prematuramente. O que aconteceu é que o organismo dele provou-se capaz de assimilar esse tipo de pseudotratamento e depois, dentro das condições normais da família dele, de pobreza e tudo mais, de miséria mesmo, de ter acesso à bebida, que é uma coisa muito barata no Brasil, sempre foi, e ele sempre bebeu desde criança, jovem, adulto, etc., já jogador profissional, etc. Durante muitos anos, isso não interferiu decisivamente na produtividade dele. Ele jogou, foi campeão carioca, foi campeão mundial, etc. Ele apresentava problemas frequentes, né, de se apresentar embriagado no clube, ou de desaparecer durante vários dias, né, não comparecer ao trabalho. O clube dele, o Botafogo, como se fosse qualquer outro clube, seria a mesma coisa, não tinha condições de entender aquele processo. Então, alguns amigos do Garrincha, jornalistas até, que eram amigos dele, quer dizer, davam um jeito de botar ele debaixo do chuveiro, quando recolheu ele na rua, botar debaixo do chuveiro, enchiam ele de café, botavam ele em condições mínimas de comparecer ao trabalho e treinar, e se concentrar e jogar. Criou-se uma mística em torno dele, o anjo, né, o homem ingênuo, o jogador genial, né, mas, enfim, podia ser tudo isso, mas ele era de uma grande esperteza para fugir de concentrações, para pular janelas, né, para faltar ao trabalho, para beber e praticar outro esporte que ele gostava muito, esse muito melhor, na verdade, que era o sexo, né? Mas ele era um homem problemático e o empregador dele não soube conduzir, não tinha uma atitude coerente a tomar, que seria um tratamento.
Para ser justo, nos anos 50 e 60, talvez até 70 no Brasil, esse tratamento praticamente não existia. Os dependentes químicos e os alcoólatras, de modo geral, eram internados em hospitais psiquiátricos ou em manicômios, né? Quer dizer, eles eram dependentes químicos e eram tratados como loucos, onde eram entupidos de remédios dados pelos psiquiatras que não sabiam depois retirar esses remédios. Então, o doente podia até parar de beber, mas ficava dependente de um outro tipo de medicamento. Isso aconteceu e acontece até hoje. Bom, seja como for, o Botafogo encobriu e tolerou o problema do seu empregado, o jogador Garrincha, enquanto o Garrincha era produtivo, enquanto jogava muito bem, enquanto produzia as vitórias, mas, a partir do momento em que, graças à crescente degeneração da sua capacidade física provocada pelo álcool, ele já não rendia o suficiente, então começaram os problemas dele, os problemas profissionais dele, né? Ou seja, começou a ser punido, começou a ser castigado, começou a ser multado, né? Foi colocado à venda. Finalmente, 2 anos depois, conseguiram se livrar do Garrincha, mandaram o Garrincha para o Corinthians, onde ele já não era mais o Garrincha, ele nunca mais seria o Garrincha. Enfim, essa escalada alcoólica do Garrincha, desde o jovem que foi municiado regularmente com álcool, sem censura de ninguém, e depois passou ao uso recreativo e ao uso abusivo, e finalmente à dependência, eu acho que eu pude estabelecer graças ao meu conhecimento do problema. Eu conversei com dezenas de colegas do Garrincha, jogadores que jogaram com ele, que viajaram com ele, com o Botafogo, com a Seleção Brasileira, com todos os clubes, que dormiram no mesmo hotel que ele, dormiram no mesmo quarto que ele e acordaram junto com ele. Eu conversei com cerca de 80 ou 90 desses jogadores. E eu perguntava a cada um deles, sabendo em que época eles tinham essa convivência com o Garrincha, eu fiz até algumas planilhas, né? Olha só, como é que era de manhã? Quando vocês acordavam, como é que era? O que acontecia? Como assim, o que acontecia? Não, vocês acordavam, tomavam café da manhã? Claro, a gente descia, tomava o café lá no refeitório, lá da concentração, ou do hotel, se estivesse concentrado, coisa parecida. E eu tomava nota que, nesse ano, o Garrincha descia regularmente, tomava seu café, porque 20 ou 30 jogadores dessa mesma época me disseram isso. De repente, começaram a aparecer relatos, não, que nada. Nessa época, ele acordava, enfiava a mão debaixo da cama e tirava uma garrafa. Esse relato começou a aparecer muito, contado por jogadores que atuaram ao lado do Garrincha nos anos tais e tais. Ou seja, quando a pessoa, ao acordar, já não consegue, pelo fato de ter dormido algumas horas, ou seja, ficou algumas horas sem beber, o organismo já absorveu aquela quantidade de álcool tomado na véspera, a pessoa acorda tremendo. Esse é um sintoma óbvio e nítido de que a bebida, no caso dessa pessoa, deixou de ser uma coisa recreativa e se tornou já uma dependência química, né? A pessoa precisa beber, porque o organismo está descompensado, e ao beber já acorda tremendo, e ao beber se aplaca, se acalma e se sente bem. Ou seja, naquele momento, porque dali a meia hora, se não beber, vai voltar o processo do mesmo jeito, daqui a 1 hora, daqui a 1 hora e meia. Enfim, o fim desse processo é que a pessoa tem que beber continuamente, o dia inteiro, o que naturalmente compromete não só o seu rendimento profissional, como compromete a sua própria capacidade de trabalhar, de sustentar um emprego, de ter uma vida familiar, enfim, é a destruição total da pessoa. Eu acho que, graças ao meu conhecimento prático e teórico do assunto, eu pude determinar isso e contar a história desse grande trabalhador brasileiro que foi destruído pelo álcool, que foi o Garrincha. A minha história pessoal, eu usei a minha história pessoal apenas para estabelecer um processo de trabalho. Eu, como biógrafo, eu não tinha e não tenho o direito de deixar que a minha história se confunda com a história do meu biografado. O biógrafo não pode achar que foi assim, não pode presumir que foi assim, não pode tentar adivinhar que foi assim, muito menos inventar que foi assim ou assado.
O biógrafo trabalha com informações. Se não tiver informação, ele vai e busca informação, nem que leve 2, 3 anos. Se não encontrar, não pode escrever, não pode presumir o que aconteceu. Então, essa foi assim que eu usei a minha experiência pessoal no trabalho dessa biografia. Embora eu até poderia ter usado, se quisesse, porque o meu processo foi, por um lado, igual, né, nos desdobramentos, e por outro, inteiramente diferente do Garrincha. Mas no que havia em comum era o seguinte: eu nasci de uma família completamente estruturada, pai e mãe regulares, nunca se separaram, sempre bem, relativamente bem de vida, nunca se conheceu a menor dificuldade. Meu pai é um comerciante bem-sucedido, minha mãe, dona de casa, perfeitamente feliz e realizada, pessoas altamente musicais, muita música de ritmos de todos os países tocando frequentemente. Eu sempre um aluno muito esforçado, muito competente, sempre querido pelos professores, pelos colegas. Comecei a trabalhar cedo, porque sempre, desde muito cedo, decidi que queria ser jornalista, nunca tive dúvidas profissionais de espécie alguma, sempre quis ser jornalista e me tornei jornalista profissional aos 19 anos de idade, já quase que imediatamente sendo reconhecido pelos colegas, tendo sempre bons empregos, bons salários e tudo mais. Ou seja, tendo sempre muitas namoradas, ou seja, até me casei até bastante cedo, e até por falta já por um certo tédio, né, de ter uma vida airosa, né, e feliz. Enfim, eu não creio que... Talvez eu pudesse, com a devida vênia do Dr. Augusto, ser acusado de ser uma vítima da síndrome do pensamento acelerado, né? Talvez fosse tão fácil provar que eu seria uma vítima dessa síndrome, como não ser, né? Porque essas coisas naturalmente são muito vagas, né? O fato é que, tendo ou não a síndrome do pensamento acelerado, eu, naturalmente, aos 15 anos, aos 14, aos 16, como todos os jovens naquela época, pelo menos, hoje é mais cedo, um dia me vi num grupo de pessoas, de colegas, de amiguinhos, onde, de repente, apareceu uma garrafa de cerveja, ou uma cachaça, ou coisa parecida, e cada qual tomou um gole, alguns tomaram 2 ou 3, alguns ficaram alterados imediatamente pelo álcool, alguns me contaram depois que passaram muito mal no dia seguinte. Eu assimilei perfeitamente aquele álcool, vi que aquilo realmente não me fez a menor diferença, na verdade, não fiquei embriagado, não tive nenhum efeito negativo no dia seguinte, e nas vezes seguintes em que eu me vi diante de uma garrafa de álcool, de uma bebida alcoólica, e alguém me ofereceu uma dose, eu aceitei perfeitamente, porque sabia que meu organismo assimilava aquilo. Supostamente, eu era uma daquelas pessoas que podiam beber bem, né? Ou seja, o álcool, para mim, era perfeitamente assimilável, e, naturalmente, como isso aconteceu, e como é uma coisa prazerosa, como todas as drogas, das quais o álcool é uma, evidentemente que eu próprio, depois de algum tempo, já ganhando salários, bons salários, já não precisei que me oferecessem. Eu próprio já me ofereci, já me dispus a comprar e a consumir. Aliás, eu tomei uma carona outro dia com um jovem repórter, lá da Folha de São Paulo, e ele me contou, não sei por que pintou essa história de os primeiros salários. Ele disse, não, o primeiro salário, meu salário, eu comprei uma bicicleta. Eu disse, está vendo a diferença de passado e de hoje? Meu primeiro salário eu comprei uma garrafa de uísque, né, com 19 anos. E durante 20 anos bebi, né, dos quais, de maneira evidente que crescente, cada vez mais, já que não me fazia mal, já que me dava muito prazer, já que eu fui criado numa civilização do uísque, né, quer dizer, toda pessoa que eu me relacionava tomava um uísque, bebiam, beber fazia parte da vida social, da vida profissional. Não quer dizer que os jornalistas sejam propícios a beber. Mas isso é coisa de jornalista, né? Não, tudo bem, o jornalista
naquela época pelo menos, é um profissional que trabalha até mais tarde, o jornal fechar por volta de 11 horas, meia-noite, o sujeito sai da redação, não pode ir para casa imediatamente, porque tem que dar uma aliviada, né? Tem que dar uma desacelerada, então há sempre botequins que ficam abertos até mais tarde, então, evidentemente, que ele vai lá e bebe, né, até chegar em casa. Isso não, talvez 100% dos jornalistas façam isso, mas não 100% deles ficam alcoólatras, né? Isso é importante. Talvez eu diria que apenas 15% desses jornalistas que bebiam depois do expediente, desenvolveram alguma espécie de alcoolismo. 85% não desenvolveram, e por uma razão muito simples. Seus organismos não estavam equipados para beber. E isso acontece não só com o álcool, como com todas as drogas. Como eu falei, eu atravessei nesses últimos 40, 50 anos toda a gama da oferta de drogas que a sociedade adotou em certo momento. Eu tive a oportunidade de experimentar todas. Com algumas eu não me dei bem. Por exemplo, maconha. As pouquíssimas vezes que eu experimentei maconha, achei horrível. Achei uma coisa intolerável, me dava uma vontade de dormir, sabe? Um sono, uma vontade de ir embora para casa, sabe? E uma capacidade crítica em relação às pessoas que estavam à minha volta, que estavam rindo sem motivo, de coisas que não estavam acontecendo, entendeu? Eu achava aquilo ridículo, realmente. Eu concluí rapidamente que a maconha não era a minha droga. O álcool era. O álcool me fazia me sentir bem. Embora sem o álcool eu também me sentisse bem, ou seja, o álcool fazia parte do dia a dia. Eu não precisava do álcool para me sentir, eu não era tímido, eu não precisava do álcool para ficar ótimo, entendeu? Apenas me sentia bem com álcool, como me sentia bem tomando sorvete também. Até o momento, claro, que eu parei de tomar sorvete e me concentrei só no álcool, né? Outras drogas que me foram apresentadas, eu reagi muito bem a elas e me tornei também um usuário delas também, né? Embora, quando fui instado a parar, parei perfeitamente, porque não tinha chegado à dependência, não dei tempo a essa ou aquela droga de se instalar como dependência no meu organismo. Com o álcool, não. Realmente, nos 20 anos em que eu bebi continuamente, todos os dias, esses dias foram encurtando à medida que iam se passando, ou seja, eu comecei a beber cada dia mais cedo, não mais só à noite ou no fim de semana, mas à noite, à tarde, todos os dias da semana, não apenas na hora do almoço, como também antes do almoço, até que finalmente aconteceu, o que é inevitável, não é que você vai tomar antes do café da manhã, você já não toma o café da manhã, porque qualquer coisa sólida no seu organismo, quando você é dependente químico, é absolutamente repulsivo. Você precisa usar a droga que vai te aplacar a síndrome de abstinência, que é resultado das horas que você ficou sem usar a droga. Ou seja, algumas pesquisas nos Estados Unidos, que são pioneiros no estudo de alcoolismo e várias dependências, vários estudos já demonstraram que os grandes problemas psicológicos das pessoas podem conduzir ao uso de substâncias como álcool e drogas. Demonstrou também que pessoas sem qualquer problema discernível do ponto de vista psíquico também são sujeitas à dependência química, ao alcoolismo e ao uso de drogas. Ou seja, os Alcoólicos Anônimos, que são a instituição mundial com maior prática em alcoolismo, e as suas outras organizações de ajuda mútua, né, que os Narcóticos Anônimos e outros já estabeleceram que, em regra, uma pessoa não bebe porque tem problemas, mas tem problemas porque bebe. Essa descoberta foi de grande importância para o tratamento de pessoas a partir dos anos 60. Fez com que milhares, talvez milhões de pessoas parassem de morrer nos consultórios dos psicanalistas. Porque, à medida que esse tratamento era feito, em que o psicanalista está querendo saber
Qual é o problema que o cara tem em relação à avó dele ou à mãe dele ou coisa parecida e continua usando a droga, esse paciente está sujeito a morrer ali no próprio consultório. A descoberta de que a pessoa tem problemas porque bebe e não bebe porque tem problemas foi decisiva. 85% das pessoas estão mais ou menos imunes a isso porque os seus organismos não aguentam absorver essas substâncias, mas 15% das pessoas são capazes de absorver essa ou aquela droga. Supondo que haja apenas, parece que há 7 milhões de dependentes químicos que admitem a dependência no Brasil. Eu acho que, como não podemos submeter esses 7 milhões de pessoas a tratamentos psiquiátricos, eu acho que precisamos fazer outras coisas mais urgentes, né? Como essa, por exemplo, essa iniciativa do SESI de estabelecer programas de esclarecimento e prevenção em massa junto às empresas. Acho que é a única maneira realmente de evitar que o problema da dependência química no Brasil, e aí eu me refiro a todas as drogas, inclusive o álcool, se torne uma catástrofe maior do que já é nesse momento. Bom, acho que por enquanto é isso. Estou à disposição para responder algumas perguntas depois. Obrigado.